Bom dia, boa semana! Começa agora o Notícias de Jacareí e aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. Reveja, curta e também compartilhe todo o nosso conteúdo. A gente começa falando sobre o coronavírus. Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde, feita na tarde de sexta-feira, temos 1.132 casos confirmados de Covid-19. A Prefeitura também confirmou mais 2 óbitos, chegando a 61 vítimas. Ainda aguardam os resultados dos exames 1.015 casos suspeitos. A boa notícia é que o número de recuperados também está subindo. Já são 835 pessoas que venceram a Covid-19. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como esses mais de 1.000 casos estão distribuídos. Segundo o mapeamento, o bairro Jardim Santa Maria conta com 58 casos confirmados. Logo em seguida está o Parque Meia Lua, com 57 confirmações. E em terceiro lugar, agora está o bairro Cidade de Salvador, com 50 pessoas com a Covid-19. Lembrando que todas as regiões da cidade já contam com casos positivos, o que reforça a importância de manter o distanciamento social, usar máscara quando for sair de casa e, claro, lavar sempre as mãos muito bem. Enquanto a vacina não chega, todo mundo precisa tomar cuidado. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Ainda falando sobre esse assunto, em virtude de decisão liminar, foi revogado o decreto que estabelecia o funcionamento de 8 horas de segunda a sexta-feira para o atendimento presencial em estabelecimentos de categorias classificadas como não essenciais. Então, desde sábado, devem ser obedecidas as regras estabelecidas no decreto original, que permite o funcionamento de serviços não essenciais só por 4 horas diárias. Lembrando que daqui a pouco, logo na hora do almoço, serão anunciadas pelo governador João Dória novas medidas do programa de retomada da economia, aí já para o mês de agosto, que já começa na semana que vem. As casas de repouso, que abrigam, em sua maioria, pessoas com mais de 60 anos que estão no grupo de risco do coronavírus, precisaram adotar medidas sanitárias para conter o contágio. Este senhor de 96 anos é o mais antigo morador deste simpático lar de idosos que fica no centro de Jacareí. O dia a dia dele é tranquilo e nos 38 anos que mora aqui, ele nunca tinha visto nada parecido. Com a pandemia do coronavírus, a rotina dos asilos mudou bastante. As regras de visitação ficaram mais rígidas. As visitas externas, assim, tipo pessoas da comunidade, grupos de serviço, voluntários, todos foram suspensas. Ninguém vem mais aqui nesse momento. A única visita que a gente manteve, mas com critérios, é os familiares, que a gente conversou com cada um deles e explicou a importância de, nesse momento, ficarem distantes, porque nós precisamos proteger os idosos aqui dentro. Antes, podia vir quantos familiares quisessem. Hoje, apenas um familiar por visita, num tempo de 10 a 15 minutos. A gente oferece para eles o Propé, que é o protetor do pé. A gente pede para que ele lave a mão, passe álcool gel e entre de máscara. E nessa visita, ele só se dirija ao idoso familiar dele. Além disso, foram desenvolvidas novas maneiras de manter essa turma próxima do carinho das pessoas. Eles, que têm hábitos mais antigos, receberam mensagens através da tecnologia moderna. A gente passou para os doutores da alegria algumas características e nome do idoso. E eles montaram vídeos falando daquele idoso com as coisas que eles gostam. Eles se sentiram muito felizes quando a gente passou esses vídeos pelo telão. O grupo Vô na Vó, que é um grupo que vem visitar, que visita os 3 lares de Jacareí, eles também nos entraram em contato com a gente e nos pediram a relação dos idosos e eles fizeram um movimento pela internet pedindo para que as pessoas escrevessem carta para os idosos. Jacareí conta com 3 asilos e cada um abriga em média 50 idosos. Além da mudança no sistema de visitação, o que mais pesou durante essa pandemia foram as adequações que precisaram ser feitas na higienização dos profissionais. Como este é o principal grupo de risco de contaminação do coronavírus, todo cuidado é pouco, pois aqui é inevitável a aglomeração de idosos. Todos os funcionários têm que trocar a roupa e o sapato, ter uma roupa e um sapato que a gente deixa para usar aqui dentro.
Se precisarmos sair para alguma coisa, trocamos novamente a roupa, quando voltamos, trocamos novamente. Então, é um ritual grande, né? E a gente passa álcool gel, lava a mão várias vezes. Nós estamos treinando os idosos a fazerem isso várias vezes também. E os funcionários que lidam perto do idoso, ele fica o dia todo de máscara. E luva quando tem algum procedimento que toque neles. Todo mundo tomando cuidado, né? Agora a gente muda um pouquinho de assunto para conferir algumas informações relacionadas ao trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Juarez Araújo, do PSD. Ele protocola um requerimento à EDP Brasil, que é a companhia que presta o serviço de iluminação para a cidade, solicitando a análise de todos os postes de madeira existentes no bairro Jardim Paraíso. Segundo o vereador, esse tipo de material ainda causa risco de queda dos próprios postes em todo o bairro, então por isso ele solicita essa análise de todos os postes os quais precisam de manutenção ou da troca. Próximo vereador de hoje, a gente confere então uma solicitação da Sônia Patas da Amizade, do PL, que registra indicação solicitando manutenção em área situada na Avenida Gilda Parente Greco, lá no Jardim Alto de Santana 2, uma área que conta então com uma questão de abandono, muito lixo jogado, uma área que ela questiona justamente por que essa área se encontra nesse local, causando aí acúmulo de lixo e também risco para a segurança dos moradores. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai promover a 4ª Jornada Pedagógica 2020, conectando aprendizagens, dessa vez de forma virtual, com o tema Cientificando o Jacareí. O evento começa hoje, dia 27, e acontecerá também nos dias 29 e 31 deste mês. As palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, que você vê aí na sua tela, e a programação contará com a participação da professora Cláudia Constin, que é considerada uma autoridade de destaque nacional em educação. Então, a equipe da educação, mais uma vez aí, tentando se ajustar a essa nova realidade e fazendo dessa vez essa jornada pedagógica de forma virtual. O Congresso recebeu oficialmente as propostas do governo federal para a reforma tributária. A entrega das sugestões, feitas de forma que possam ser incluídas nas proposições que a Câmara e o Senado já analisam, traz de volta o tema para o palco da política e deve marcar debates com os parlamentares em todo esse segundo semestre. A primeira parte da esperada proposta de reforma tributária do governo chegou ao Congresso nesta terça-feira, pelas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes. É um projeto que cria a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Só para enfatizar, dar a ênfase na nossa confiança no Congresso, em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem, então, ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs. Do meu ponto de vista, é importante que a gente possa avançar nesse debate, a discussão dos impostos sobre bens e serviços. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. Importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. A CBS irá juntar PIS e COFINS num único tributo, que deverá ter uma alíquota entre 11% e 12%. A ideia é que a proposta do governo seja complementar ao debate de 2 propostas de emenda à Constituição, ou PECs, que já estão na Comissão Mista do Congresso e que são bem mais abrangentes. Todos os deputados federais, todos os senadores que vão contribuir para melhorar o texto, para ajustar o que tiver que ser ajustado, para a gente poder, no segundo semestre, numa reação dessa pós-pandemia, mostrar que o Congresso Nacional tem responsabilidade, tem compromisso
com o nosso Brasil. Ainda que tenha importância do tema, e nós temos que debater como um tema central no segundo semestre, é uma reforma, eu diria, tímida, que não pode ser chamada, pelos pontos que nós já analisamos de 2 horas para cá, de uma reforma tributária, porque ela não oferece aquilo que o país precisa, que é uma reforma tributária que toque no ponto central, que é exatamente a taxação das grandes fortunas e a taxação dos lucros e dividendos. Atualmente, 2 PECs já estão na Comissão de Deputados e Senadores. A PEC 110, que até já tem um substitutivo prevendo mudanças, é do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A outra é a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, idealizada pelo economista Bernardo Api. A PEC 45 da Câmara cria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui os 5 principais impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A contribuição inicial seria de 1% por 2 anos, e o período de transição do modelo atual seria de 8 anos. Gradativamente, em 50 anos, o imposto passaria a ser cobrado no destino e não na origem dos produtos. Haveria ainda um imposto seletivo para bens e serviços, o ISF, que atingiria fumo e bebida alcoólica. Segundo os autores da proposta, não há aumento nem redução de carga tributária, mas simplificação, que pode reduzir custos administrativos. A Comissão Mista de Reforma Tributária começou a trabalhar nos textos no início de março deste ano e parou por causa da pandemia. Agora, aguarda a determinação do presidente do Congresso para continuar a analisar as propostas. E em dia de reforma tributária na Câmara, deputados da Frente Parlamentar Evangélica também se reuniram com o relator da PEC 45, deputado Aguinaldo Ribeiro, para avaliar a proposta do governo. Eles reclamaram da carga de impostos sobre as igrejas. Vocês trazem aqui de forma muito clara para mim está muito claro, é exatamente o reflexo de um sistema tributário caótico que foi instalado ao longo dos anos, e essa, talvez, cultura, né, nossa no Brasil, de que, às vezes, uma resolução, uma instrução normativa vale mais do que a Constituição Federal. As padarias fazem parte da lista de comércios essenciais e não fecharam desde o início da pandemia. Porém, por conta da quarentena e do distanciamento social, houve queda no faturamento. O pãozinho de cada dia continua saindo fresquinho. O que mudou foi a forma de consumir. Antes da pandemia, o café da manhã de muitos brasileiros era o pão na chapa e o pingado, servidos no balcão da padaria. Mas a nova realidade fez esse tipo de serviço parar, derrubando o faturamento. A única certeza que a gente tinha é que o café estaria 100% fechado, o que corresponde a 30% a 35% do movimento da padaria. As padarias não têm atraído tanto público quanto antes da pandemia. Segundo o Sindicato da Indústria de Panificação do Vale do Paraíba, a queda nas vendas em algumas regiões foi de 50%. Isso incluindo os serviços do balcão, como café da manhã e almoço, e também as vendas presenciais. Para driblar a crise, o sistema delivery e as vendas feitas por meio de aplicativo são alternativas, mas não substituem as vendas presenciais, que são responsáveis por manter o faturamento. O que dá o faturamento é a quantidade de clientes, né? Uma quantidade alta, 300, 400 clientes por dia. E a gente não vai ter nem 100 nem 200 deliveries num único dia, né? É difícil, a pessoa vai pedir um pão na chapa com um pingado para fazer um delivery de manhã. Não acontece, né? O lado positivo do delivery, além de ser bom para o cliente, é que tem ajudado a manter empregos. Nesta padaria da região central de Jacareí, o chapeiro virou também entregador. Assim, ele continua empregado e ainda tem uma renda extra. Querendo ou não, acabou ajudando a gente também, porque a gente faz o delivery agora. Ele contratar uma outra mão de obra de fora, não. Eu prefiro dar aqui a gente mesmo, para não ter que mandar ninguém embora, não ter que dispensar ninguém. Aí acabou ficando a gente mesmo fazendo delivery e ajuda ele e ajuda a gente.
Além de aprender a se reinventar de diversas maneiras para manter o comércio aberto, quem trabalha no ramo alimentício vai levar outros legados quando a crise passar. E como trabalha com comida já, né, então a higiene teve que melhorar um pouco. Aí então teve que mudar bastante coisa, atento mais na limpeza, geladeira, da mercadoria, para não ter corrido de contaminação. O cuidado com higiene e alimentação, ele é primordial, né? Não pode faltar. E antes a gente achava que a gente já fazia o suficiente, né? E descobrimos agora que sempre tem algo a mais que pode ser feito. Então eu acho que a frequência com que se lava as mãos, que se utiliza os pegadores, está sendo higienizado com uma frequência maior ainda do que era antes. Então esse daí eu acho que é um grande legado que vai ficar. Os legados que a pandemia vai deixar para a gente, né? Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site. E as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.